Meu nome é Renato Ferreira Lins. Sou fotógrafo forense credenciado pelo Instituto Médico Legal de Campinas há 26 anos e já documentei mais de 3.400 procedimentos de autópsia, exumação e análise post-mortem. Não acredito em aparições. Não acredito em prodígios. Acredito em luz, em ângulo, em abertura de diafragma, em ISO e no que o sensor captura quando o obturador abre. Durante 26 anos, o que não cabia dentro da lente simplesmente não existia para mim. Em fevereiro de 2019, documentei a exumação do corpo de Carlo Acutis na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis. O que o sensor registrou naquele instante destruiu tudo o que eu havia construído em 26 anos sobre a linha entre o possível e o impossível. Mas não foi a fotografia que me quebrou por dentro. Foi o que encontrei dentro de um envelope que o prior da Basílica colocou na minha mão antes de eu sair, com uma única instrução: não abrir até chegar ao lugar certo. Carreguei esse envelope no bolso interno da mochila por 4 anos, atravessando uma pandemia, um infarto, 14 dias de UTI coronariana. E quando finalmente abri, numa cama de UTI no 4º andar do Hospital das Clínicas da Unicamp, em maio de 2020, caí de joelhos no chão frio e chorei pela primeira vez em 32 anos de vida adulta. 4 anos calei. Esta noite conto tudo. Cheguei à fotografia forense da maneira mais brutal possível. Meu pai trabalhava no IML de Campinas e quando adoeceu em 1996, assumiu o equipamento dele por necessidade. Não havia vocação, havia aluguel para pagar. Minha relação com Deus era a de quem cresceu dentro de uma paróquia e saiu pela porta dos fundos aos 18 anos, não com raiva, só com indiferença profunda. Tinha uma fotografia emoldurada de São Francisco de Assis na parede do escritório, herdada junto com o equipamento do meu pai. Nunca rezei para ela. Nunca a tirei da parede também. Em novembro de 2018, recebi contato da Diocese de Assis. O briefing era técnico e seco, como todo bom briefing. Exumação de rotina para verificação de estado de conservação, parte do processo canônico de beatificação. Corpo: Carlo Acutis, falecido no dia 12 de outubro de 2006, leucemia fulminante tipo M3, 15 anos de idade. Local: Basílica de Santa Maria dos Anjos, Assis, Itália. Data: fevereiro de 2019. Li o briefing 3 vezes. Não busquei nenhuma informação adicional sobre Carlo Acutis. Não era meu trabalho saber quem ele era. Era meu trabalho documentar o que havia sobrado dele. Voei para Roma no dia 4 de fevereiro de 2019. De Roma, 3 horas de trem regional até Assis. No dia 6 de fevereiro, às 6 horas e 50 minutos da manhã, estava na porta lateral da Basílica com meu carrinho de equipamento. Câmera Nikon D850 com lente Nikkor 24-70mm f2.8. 2 flashes Profoto B10 montados em softboxes de 50 cm, tripé de carbono Jitsu, termômetro infravermelho, Fluke 62 Max, higrômetro digital, Testo 608 e o kit completo de calibração. Equipamento padrão para documentação forense em ambiente controlado. Nada diferente dos últimos 26 anos. O prior, Frei Domenico Carboni, me recebeu pela entrada lateral. Tinha 72 anos, cabelos completamente brancos, olhos azul acinzentados que olhavam para você como se já tivessem visto coisas que palavras não alcançam. Apresentou os outros presentes, o Dr. Giorgio Mantovani, especialista em conservação de relíquias da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, o Dr. Enrico Fossati, técnico do Vaticano em documentação canônica, a doutora Cristina Valera, médica legista do Instituto de Medicina Legal da USP, designada como perita independente pelo processo, e a irmã Beatriz Oliveira, missionária franciscana de Campinas, presente como observadora do arcebispado brasileiro. A câmara funerária ficava abaixo do altar. Descemos 8 degraus de pedra calcária lavrada. A temperatura registrada pelo higrômetro Testo 608 no momento da entrada: 12,3 graus centígrados, umidade relativa de 78%. O caixão era de zinco revestido de madeira de nogueira escura, com 4 parafusos de aço inoxidável selando a tampa. Cada parafuso tinha lacre de cera vermelha da diocese com brasão de Assis intacto. Lacrado em outubro de 2006, nunca aberto desde então.
Os técnicos do Vaticano retiraram os parafusos com chaves torquimétricas calibradas. Torque registrado em planilha. 3,2 Nm em todos os 4 pontos. Uniforme. O processo levou 17 minutos. Posicionei os flashes. Câmera, abertura f8, ISO 400, velocidade 1.200 de segundo, balanço de branco manual em 5.500 Kelvin, imagem de calibração com o cartão cinza Color Checker, tudo dentro dos parâmetros normais. Olhei pela última vez para a planilha de verificação que carregava em todo o procedimento. 26 anos de planilhas iguais a essa. 26 anos de resultados dentro do esperado. A tampa foi removida. Eu estava com a câmera no rosto, olho no visor, dedão no disparador. E parei. Mas eu ainda não sabia o que me esperava. Para entender o que vi, você precisa entender o que deveria ter sido visto. Um corpo com 12 anos de sepultamento em clima temperado úmido, dentro de caixão de zinco numa câmara subterrânea, passa por processos que a medicina legal cataloga com precisão absoluta. Saponificação dos tecidos moles, com transformação das gorduras em adipocera de coloração branco-acinzentada. Retração significativa de pele e mucosas. Escurecimento progressivo da derme por oxidação. Colapso das estruturas de cartilagem do nariz e das orelhas. Perda de volume em todas as extremidades. Em 12 anos, com umidade entre 70% e 80%, o que resta é identificável como humano, mas não como aquela pessoa específica que existiu. Isso não é opinião. É química inorgânica. Em 3.400 procedimentos, nunca documentei variação relevante nesse padrão para corpos de mais de 5 anos em clima temperado úmido. Física e química são inflexíveis. O rosto de Carlo Acutis estava intacto. Não intacto como em mumificação bem-sucedida, que produz retração acentuada, escurecimento profundo da derme e perda total de volume nas regiões periféricas. Intacto como tecido vivo em repouso. A pigmentação da pele era compatível com adolescente de origem italiana, levemente olivácea, sem oxidação visível, sem saponificação detectável a olho nu. O contorno do nariz sem colapso de cartilagem. Os lábios com volume anatômico normal. Os arcos superciliares definidos. A estrutura óssea facial completamente preservada sob a derme. Os olhos fechados sem retração das pálpebras. O pescoço com volume consistente com tecido preservado. Não com saponificação. Tirei a câmera do rosto. Pisquei 2 vezes. Voltei ao visor. A imagem era a mesma. Chamei a doutora Cristina Valera com 2 dedos, sem virar para ela, sem tirar os olhos do visor. Ela chegou ao meu lado. Olhou para o interior do caixão. Ficou imóvel por 8 segundos. Depois disse, em português baixo e completamente plano: "Isso não está certo." Não era uma declaração de fé. Era uma declaração técnica. Da perita independente designada pelo processo canônico, formada pela USP, com 15 anos de medicina legal, fiz a primeira fotografia às 7h42 da manhã de 6 de fevereiro de 2019. Timestamp e metadados. EXIF completos gravados no cartão de memória. Câmera, lente, configurações, data, hora, fuso horário. Prova documental de tudo. Depois de documentar a composição geral, retirei o termômetro infravermelho, Fluke 62 Max do kit, e apontei para o rosto de Carlo. Temperatura superficial, 18,6 graus centígrados. A temperatura ambiente na câmara, medida 4 minutos antes da abertura do caixão, 12,3 graus. Diferença de 6,3 graus em favor do corpo em relação ao ambiente. Fiquei parado por 4 segundos. Depois verifiquei o instrumento. Bateria com 92% de carga. Data de última calibração em novembro de 2018, dentro do prazo de validade. Apontei para a parede de pedra calcária ao lado do caixão. 12,1 graus. Para o tampo de madeira da tampa retirada, 12,4. Para o chão de pedra sob o caixão, 11,8. Tudo ambiente. Nada acima de 13. Voltei ao corpo. Rosto, 18,6. Dorso da mão direita, 17,9. Antebraço esquerdo, 17,2. Os números caíam na direção das extremidades, como em gradiente fisiológico normal. Não como em objeto inerte num ambiente frio. Chamei o Dr. Giorgio Mantovani, que estava do outro lado do caixão com seu próprio equipamento,
Sem dizer nada, mostrei a leitura no display do Fluke. Ele olhou para mim. Olhou para o display. Olhou para o interior do caixão. Retirou do próprio kit um termômetro digital, Testo 835. Modelo diferente do meu, fabricante diferente, calibrado separadamente em Roma 2 meses antes. E apontou para o rosto de Carlo. 17,4 graus. 2 décimos abaixo da minha leitura. Dentro da margem de calibração de ambos os instrumentos. 2 equipamentos diferentes. 2 operadores diferentes. O mesmo resultado impossível. A primeira tentativa de racionalização veio imediatamente. Aquecimento residual dos flashes. Mas os Profoto B10 operam com cabeçote de LED de alta frequência, sem emissão significativa de infravermelho na faixa que aquece superfícies. E além disso, eu havia medido antes do primeiro disparo. 18,6 já estava ali antes de qualquer flash, antes de qualquer fonte de calor artificial ter sido ligada naquela câmara. Segunda tentativa. Isolamento térmico do caixão de zinco criando microambiente mais quente. Zinco tem condutividade térmica de 116 watts por metro Kelvin. É um dos melhores condutores térmicos entre os metais estruturais. Um caixão de zinco não retém calor. Dissipa. Em 12 anos, qualquer temperatura interna diferente do ambiente já teria se equilibrado completamente há muito tempo. Terceira tentativa, reação química de decomposição tardia, gerando calor exotérmico. Mas reações exotérmicas de decomposição são acompanhadas por subprodutos gasosos visíveis, gás sulfídrico, amônia, dióxido de carbono, com odor característico e alteração macroscópica dos tecidos. Não havia nenhum desses sinais. Nenhum odor de decomposição. Nenhuma alteração de coloração consistente com processo bioquímico ativo. O único odor presente era leve, seco, parecido com incenso muito antigo. Minha terceira tentativa havia falhado, e cada tentativa fracassada aumentava o peso do que eu estava vendo. A doutora Cristina Valera colocou luva cirúrgica dupla, se abaixou devagar e tocou o dorso da mão direita de Carlo com 2 dedos por 15 segundos completos. Ficou completamente imóvel durante esses 15 segundos. Depois se levantou, tirou a luva e olhou para mim com uma expressão que eu já havia visto antes em sala de autópsia, quando um resultado de exame contraria o diagnóstico clínico de forma tão absurda que o patologista precisa de um momento para reorganizar o que sabe sobre o que é possível. Ela disse: "A temperatura é consistente com as leituras documentadas. E o estado de conservação morfológica não tem paralelo em nenhum caso que eu já analisei ou estudei na literatura disponível." Pausa de 3 segundos. Em nenhum. Cristina Valera tinha 15 anos de medicina legal e havia analisado 42 casos de suposta incorruptibilidade para a Igreja nos últimos 8 anos. 42 casos. E em 42 havia encontrado explicação dentro dos parâmetros da decomposição natural. Esse seria o caso 43. Mas desta vez não havia explicação. Continuei fotografando. Fiz 147 imagens entre as 7 horas e 42 minutos e as 10 horas e 26 minutos. Cada uma com metadados completos e intactos. Cada uma confirmando o mesmo estado impossível. Às 10 horas e 43 minutos. Enquanto eu desmontava os flashes e embalava os softboxes, Frei Domênico Carboni se aproximou. Sem anúncio. Ficou ao meu lado por alguns segundos em silêncio, olhando para o interior do caixão que os técnicos estavam preparando para recelar. Depois, sem olhar para mim, colocou na minha mão um envelope branco, quadrado, lacrado, sem remetente visível. No verso, em letras impressas em italiano, para Renato Ferreira Lins, do Fotógrafo do Céu. Olhei para o envelope. Olhei para Frei Domênico. Ele disse, em italiano com sotaque umbro: "O Carlo disse que você saberá o que fazer com isso." Perguntei em voz baixa como Carlo Acutis sabia meu nome. Carlo havia morrido em outubro de 2006. Eu nunca havia estado em Assis. Nunca havia trabalhado para aquela diocese. Nunca havia ouvido o nome Carlo Acutis em 26 anos de carreira. Frei Domênico sorriu. Não o sorriso de quem tem uma resposta, mas de quem já passou da fase das perguntas há tanto tempo que não se lembra mais por que as fazia. Disse apenas: "Quando chegar a hora, você vai entender." Guardei o envelope no bolso interno da mochila, encostado nas costelas. Não abri. Se você chegou até aqui e está sentindo que algo nessa história não cabe nos limites do que aprendeu a acreditar que é possível,
inscreva-se no canal Pegadas do Céu. Porque o que descubro nas semanas seguintes sobre quem era Carlo Acutis vai mudar completamente o peso do que acabei de contar. Mas o que descobri depois foi ainda mais inexplicável. Voltei para Campinas no dia 9 de fevereiro com 147 arquivos RAW, numa carteira de memória SanDisk de 256 GB e um envelope branco no bolso interno da mochila. Nos 4 primeiros dias, processei as imagens com o protocolo padrão, Adobe Lightroom Classic, sem ajustes de saturação ou cor além da calibração do perfil da câmera. Cada imagem confirmava o que havia registrado ao vivo. Não havia superexposição que mascarasse deterioração. Não havia nenhum artefato de processamento. Havia apenas o que o sensor havia capturado, um corpo de 15 anos de sepultamento que parecia repousar. No 5º dia, selecionei 36 imagens e enviei com os metadados EXIF originais intactos para o professor Dr. Hélio Aguiar Mendes, do Departamento de Medicina Legal da Unicamp. Hélio e eu nos conhecemos num congresso em Belo Horizonte em 2003. Ele tem o mesmo tipo de mente que eu tenho, suspeita de tudo, aceita apenas o que os dados confirmam, e passou 31 anos publicando laudos que contestam afirmações milagrosas feitas por famílias enlutadas. Em 31 anos de carreira, havia analisado 117 alegações de incorruptibilidade para dioceses brasileiras. Em 117 casos, havia encontrado explicação naturalista. Hélio respondeu em 48 horas. A mensagem tinha 32 caracteres. Preciso ver os metadados originais. Ligue. Liguei. Ele estava no laboratório. Ouvi minha descrição completa da exumação por 11 minutos, sem interromper uma única vez. Quando terminei, fez uma única pergunta. Você mediu a temperatura antes de acender o flash? Confirmei. 18,6 antes do primeiro disparo. 6 segundos de silêncio. Depois. A diferença de 6,3 graus em favor do corpo em relação ao ambiente, após 12 anos de sepultamento, sem fonte de calor identificável, não tem explicação dentro da literatura de conservação cadavérica que eu conheço. Estou falando de mais de 12 mil artigos indexados no PubMed desde 1960. Nenhum caso documentado com esse perfil. Hélio Aguiar Mendes não era dado a hipérboles. Quando disse nenhum, estava dizendo que havia verificado antes de abrir a boca. Na semana seguinte, enviei as 36 imagens selecionadas para uma segunda avaliação independente. O Dr. Caetano Braga Filho, professor de tanatologia forense da Universidade Federal de Minas Gerais, com 18 anos de especialização em decomposição cadavérica em clima tropical e temperado. Braga Filho me respondeu em 5 dias com uma análise de 4 páginas, a conclusão final, na última linha. O estado de conservação documentado nas imagens é incompatível com o tempo de sepultamento e as condições ambientais relatadas. Não há modelo na literatura tanatológica disponível que explique os achados apresentados. Ele me pediu que não revelasse sua análise publicamente enquanto o processo canônico estivesse em andamento. Respeitei esse pedido por 6 anos. 2 peritos independentes. 2 laudos distintos. A mesma conclusão. E eu ainda tinha um envelope não aberto no bolso interno da mochila. Nas semanas seguintes, comecei a investigar Carlo Acutis por conta própria, não por devoção. Pela mesma razão que qualquer investigador volta ao início quando os dados não batem com o modelo. Precisava entender quem era esse menino. Encontrei o site dos milagres eucarísticos que ele havia construído antes de morrer. 166 casos documentados com fotografias, datas, localizações geográficas, nomes de testemunhas e, onde disponíveis, registros médicos e eclesiásticos. Construído em HTML manual por um adolescente de Milão, num computador doméstico. O último update, outubro de 2006. Ele havia parado de atualizar 8 dias antes de morrer. Passei 3 noites lendo todos os 166 casos. Havia documentação de séculos, com rigor histórico variável, mas havia também casos modernos, com fotografias de laboratório, análises espectrográficas de fragmentos e laudos de hematologia. Em 14 deles, fragmentos de tecido que deveriam ter composição química de pão apresentaram, em análise histológica, composição compatível com tecido miocárdico humano. Em 5 desses 14, laboratórios diferentes, trabalhando sem conhecimento prévio do contexto religioso, chegaram ao mesmo resultado pela mesma metodologia analítica.
Não estou dizendo o que isso significa, estou dizendo o que os dados registram. Depois dos casos eucarísticos, fui atrás dos depoimentos de pessoas que o haviam conhecido pessoalmente em Milão. Professores, colegas de escola, a porteira do prédio onde morava, o padre da paróquia de Sant'Angelo, todos convergiam num ponto. Carlo sabia o nome dos funcionários da cantina da escola antes de saber o nome dos colegas de turma. Parava conversas no meio para perguntar se a pessoa estava bem de verdade, não por educação protocolar. E então, encontrei o depoimento de Roberta Manzini, professora de informática do Lycée Français de Milão. Ela havia falado com Carlo numa manhã de setembro de 2006, um mês antes de ele adoecer. Carlo chegara mais cedo para usar o computador da escola. Ela perguntou o que estava fazendo. Ele mostrou a tela, completando as fichas dos últimos casos eucarísticos. Por que a urgência? Carlo respondeu com calma desconcertante. Porque preciso terminar antes do mês que vem. Setembro de 2006. Carlo adoeceu em 2 de outubro. Morreu em 12 de outubro. Roberta disse que na época interpretou como um prazo escolar. Só depois entendeu o que ele havia dito. O mini-clímax deste bloco chegou numa tarde de março de 2019, quando achei num fórum de pesquisa sobre testemunhos do processo de beatificação uma informação que nenhum dos 2 laudos periciais havia tocado. A temperatura de 18,6 graus que documentei no rosto de Carlo estava, segundo o modelo de resfriamento cadavérico de Göttingen aplicado retroativamente às condições da câmara subterrânea, dentro da faixa de temperatura esperada para um corpo que houvesse morrido há no máximo 18 a 24 horas, não há 12 anos. O modelo de Göttingen, desenvolvido pelo Institut für Rechtsmedizin da Universidade de Göttingen para calcular hora da morte a partir da temperatura corporal, dizia que o corpo de Carlo Acutis estava termicamente como se houvesse morrido na véspera. Publiquei isso para ninguém. Guardei o dado. Guardei o envelope. E então descobri quem realmente era Carlo Acutis. Em outubro de 2019, 8 meses depois da exumação, o contato com Antônia Salzano, mãe de Carlo, chegou através do arcebispado de Assis. Trocamos e-mails por 3 semanas. Ela é uma mulher de grande serenidade, não a serenidade de quem nunca sofreu, mas a de quem chegou ao outro lado de algo muito grande e encontrou o chão firme do outro lado. Num dos primeiros e-mails, fiz uma pergunta direta. Havia algo que Carlo havia dito ou feito nos últimos dias de vida que ela considerasse impossível explicar? Ela respondeu imediatamente, como se já esperasse a pergunta. Numa tarde específica de outubro de 2006, quando Carlo ainda conseguia sentar e segurar uma caneta, ele havia pedido papel. Escreveu algo. Dobrou o papel em 4. Pediu a Antônia que colocasse num envelope e selasse. Disse o nome da pessoa que deveria receber aquele envelope e a condição específica em que deveria ser entregue. Antônia não revelou o nome naquela mensagem. Disse apenas: segundo Carlo, a pessoa certa saberá o que fazer com isso, quando o momento chegar. Quando li aquilo, minha mão foi direto para a mochila no canto do escritório. Bolso interno, envelope branco, com meu nome impresso no verso. Tirei o envelope. Fiquei olhando por tempo suficiente para perder a conta. Não abri. No e-mail seguinte, Antônia acrescentou a frase que me fez colocar o envelope de volta no bolso e não tocá-lo por mais 2 anos e meio. Carlo disse que a pessoa não deveria abrir o envelope no lugar errado, que havia um lugar específico onde precisaria ser aberto, e que a pessoa saberia quando chegasse lá. Eu não sabia qual era esse lugar. Então não abri, mas agora eu sabia que o envelope era real. Sabia que Carlo havia escrito algo em outubro de 2006, com meu nome no destinatário, antes de morrer, e sabia que havia um lugar específico onde eu precisaria estar para que aquilo fizesse sentido. Não sabia que esse lugar era o 4º andar de um hospital em Campinas, e não sabia que eu chegaria lá sem escolher. Se este testemunho está tocando em algo que você não consegue nomear, inscreva-se no canal. Porque o que acontece no ano seguinte, incluindo o dia em que finalmente entendi qual era o lugar certo, é a parte que mais tempo me custou colocar em palavras. Mas o que fiz depois surpreendeu a todos. Entre fevereiro de 2019 e março de 2020, continuei meu trabalho normalmente. 42 procedimentos documentados, os arquivos de Assis no HD externo da gaveta, intocados, o envelope na mochila, intocado. Não publiquei nenhuma das 147 imagens.
Não falei sobre o envelope para ninguém além das trocas com Antônia Salzano. Em março de 2020, o mundo parou. Fiquei em Campinas com agendas canceladas, 70 metros quadrados de apartamento, as caixas de negativos de 26 anos empilhadas no corredor de serviço, o HD na gaveta da mesa e o envelope na mochila. Nas primeiras semanas do isolamento, mantive rotina. Nas semanas seguintes, passei a sentir uma pressão no peito que atribuía ao sedentarismo e à ansiedade de um mundo que havia travado. Na 8ª semana de isolamento, às 2 horas da manhã de uma quinta-feira de maio, a pressão se transformou em dor irradiante para o braço esquerdo, com aperto torácico severo e suor frio nos 30 segundos seguintes. Liguei para o SAMU, 2 minutos e 37 segundos de espera para atendimento. Chegaram em 11 minutos. O ECG na ambulância, supradesnivelamento de ST nas derivações V1 a V4, infarto agudo do miocárdio com comprometimento da artéria coronária descendente anterior. Hora de chegada à hemodinâmica do Hospital das Clínicas da Unicamp. 2 horas e 48 minutos da madrugada de 14 de maio de 2020. O procedimento: angioplastia transluminal percutânea com implante de estente farmacológico na artéria descendente anterior. Duração: 52 minutos. A janela de ouro para desfecho favorável em infarto agudo de parede anterior é de 90 minutos a partir do início dos sintomas. Da dor à reperfusão, 65 minutos. Sobrei 25 minutos de margem. Da hemodinâmica, fui para a UTI coronariana. 4º andar. Bloco D. Nos 2 primeiros dias, estive sedado. No 3º dia, quando a enfermeira Kátia Rodrigues me disse que eu poderia sentar por alguns minutos, minha primeira ação foi pedir a mochila do guarda-volumes. Ela trouxe. Coloquei sobre o colo. Abri o bolso interno. O envelope estava lá, branco, lacrado, com meu nome em italiano impresso no verso. 13 meses depois de Assis. 14 meses depois da exumação. Estava no 4º andar de um hospital, com cateter na mão direita e monitor cardíaco apitando ao lado, e pela primeira vez em 14 meses, senti com clareza absoluta que havia chegado ao lugar certo. Abri o envelope com os dedos da mão esquerda, a direita imobilizada pelo catéter. O papel dentro era branco, dobrado em 4, com caligrafia de adolescente. Letras grandes, regulares, levemente inclinadas para a direita, como quem ainda aprende a controlar a pressão sobre a caneta. O texto estava em italiano. 8 linhas. Li devagar, palavra por palavra. A primeira linha tinha um nome. Não ao fotógrafo que virá. Não a quem receber este envelope. Meu nome: Renato Ferreira Lins. Fiquei parado por 31 segundos. Contei batimento a batimento no monitor ao lado. 58 por minuto. Precisava de algum número concreto para me ancorar naquele quarto. Carlo Acutis havia escrito meu nome em outubro de 2006. Quando eu tinha 32 anos e ele tinha 15. Quando eu nunca havia ouvido falar no nome Carlo Acutis. Quando eu estava em Campinas documentando autópsias e ele estava em Monza morrendo de leucemia fulminante tipo M3. Li o restante. 2ª linha. Você vai tirar fotos de mim. Não tenha medo do que vai ver. 3ª. Você vai guardar este envelope por muito tempo antes de abrir. Tudo bem. Existe um lugar certo para isso. 4ª linha. Esse lugar tem 4 andares. Você vai estar no 4º andar quando precisar ler isso. Eu estava no 4º andar do bloco D, 5ª linha. Você vai estar no hospital por causa do coração, não por causa do trabalho. 6ª. Quando você ler isto, o problema do coração já vai ter sido resolvido. Você vai ficar bem. Deus não terminou com você ainda. 7ª. A fotografia que você tirou no dia 6 de fevereiro de 2019, às 7 horas e 42 minutos, vai mudar a vida de muita gente. Deixa ela sair. 8ª. Obrigado por ter guardado o segredo por tanto tempo. Agora pode contar. Abaixo das 8 linhas, a data. Outubro de 2006. Larguei o papel. As mãos simplesmente não conseguiram mais segurar. Escorregou pelo lençol até a beira da cama, pela armação de metal, parou com metade pendente sobre o chão. Quando me inclinei para pegar, percebi que estava no chão antes de ter tomado qualquer decisão.
De joelhos no piso frio de linóleo do quarto andar do Hospital das Clínicas da Unicamp, às 11h17 da manhã de 17 de maio de 2020, com o cateter no braço direito e o alarme do monitor disparando porque o sensor havia saído do lugar quando me abaixei. A enfermeira Kátia Rodrigues entrou correndo, me encontrou no chão, tentou me levantar. Não conseguiu imediatamente porque eu estava chorando. Não do jeito que se chora com dor ou tristeza, mas do jeito que se chora quando alguma coisa que estava fechada dentro de você há décadas finalmente abre. E o que sai não é só água, é algo que não tem nome em nenhum idioma que eu aprendi a usar. Kátia perguntou. O senhor caiu? Bateu a cabeça? Eu disse. Não. Ajoelhei. Ela olhou para mim. Para o papel no chão ao lado da cama. Não perguntou mais nada. Me ajudou a voltar para a cama com uma gentileza silenciosa que eu não merecia e nunca pedi. Quando saiu para resetar o monitor, fiquei sozinho com o papel na mão e o peso de 14 meses de silêncio que de repente não pesava mais nada. A previsão de Carlo tinha data implícita na escrita. Outubro de 2006. Local exato. Quarto andar. Condição exata. Problema de coração, não de trabalho. Nome exato. O meu. E uma promessa. Você vai ficar bem. O laudo cardiológico de alta, assinado pelo Dr. Paulo Esteves, da Divisão de Cardiologia Intervencionista da Unicamp, emitido em 28 de maio de 2020. Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST, artéria descendente anterior, tratado com sucesso por angioplastia transluminal percutânea com implante de stent farmacológico, sem sequela funcional documentada. Fração de ejeção ventricular esquerda pós-procedimento, 58%. Dentro dos parâmetros normais. Carlo havia dito que eu ficaria bem. Fiquei. Recebi alta no dia 28 de maio de 2020, 14 dias no total. Voltei para o apartamento de 70 metros quadrados, para as caixas de negativos no corredor, para o HD externo na gaveta. E comecei, pela primeira vez na vida, a rezar para a fotografia de São Francisco de Assis na parede do escritório. Não sabia muito bem como fazer isso. Então apenas ficava na frente dela por alguns minutos antes de dormir e dizia o que havia no dia. Parecia estranho no início. Depois pareceu simplesmente honesto. Em dezembro de 2020, contei a Hélio Aguiar Mendes tudo sobre o envelope, o conteúdo, as 8 linhas, o meu nome escrito em 2006, o quarto andar, o coração. Carlo havia sido beatificado em outubro daquele ano pelo Papa Francisco. Hélio ouviu por 12 minutos, sem interromper. Ficou em silêncio por 4 minutos depois que terminei. Depois disse, você tem o papel? Mostrei a fotografia que havia tirado com o celular no hospital antes de Kátia entrar. Gravada nas notas do iPhone com data e hora. 17 de maio de 2020, 11h17. Hélio olhou para a foto por um longo tempo. Então disse, você sabe o que isso significa para o processo de canonização, Renato. Em março de 2022, dei depoimento formal aos postuladores da causa de canonização de Carlo Acutis, na sede do Arcebispado de Assis, 4h30. Presentes, o postulador-geral da causa, Dom Nicola Gori, o professor Máximo Carrera, perito em documentoscopia da Università La Sapienza de Roma, e uma taquígrafa oficial. O papel original estava numa caixa de evidências lacrada pela diocese. O professor Máximo Carrera analisou o papel original por 72 horas corridas. Relatório final, 16 páginas, 4 conclusões principais, papel consistente com produção italiana do início dos anos 2000. Tinta consistente com caneta esferográfica, bique azul de período compatível. Análise grafológica consistente com escrita de adolescente do sexo masculino entre 12 e 16 anos. Ausência completa de qualquer evidência de alteração, interpolação ou falsificação posterior. O papel era real. A previsão era real. O nome era meu. Em outubro de 2023, com autorização formal da Diocese de Assis e de Antônia Salzano, a fotografia tirada às 7h42 do dia 6 de fevereiro de 2019 foi publicada. Está em circulação. Se você quiser encontrá-la, vai encontrar. Eu aguardo também no arquivo do corredor de casa, junto com as caixas dos 26 anos, mas com uma etiqueta diferente de todas as outras. Não escrevi fevereiro 2019, Assis. Escrevi o que Carlo havia escrito no papel, na 8ª linha, 3 palavras antes da data. Fotógrafo do céu.
Em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado na Praça de São Pedro pelo Papa Leão XIV durante as celebrações do jubileu. Mais de 100.000 pessoas presentes. Eu estava entre elas, não na tribuna principal, numa das laterais, de pé, câmera no pescoço, credenciamento da Diocese de Assis no bolso do casaco. Tirei 73 fotografias naquele dia. Nenhuma custou tanto quanto a primeira das 147 de fevereiro de 2019. Mas todas as 73 foram tiradas por um homem completamente diferente do que havia descido os 8 degraus de pedra calcária naquela manhã de 12,3 graus. Hoje, testemunho formalmente ao Vaticano. Hoje dou palestras. Não em púlpito, porque não sou esse tipo de pessoa. Sou o tipo que abre o notebook, projeta as imagens na tela e mostra os dados. Temperatura 18,6, instrumentos calibrados, 2 peritos independentes, modelo de Göttingen, 12.000 artigos na literatura sem caso equivalente documentado. E depois tiro do bolso a cópia autenticada do papel de Carlo e leio as 8 linhas em voz alta para quem estiver na sala. Porque Carlo havia pedido que eu contasse, e eu levei 4 anos para entender que guardar aquilo era cumprir a primeira parte da promessa. E contar é cumprir a segunda. A fotografia que guardei por 4 anos não era proibida porque alguém havia proibido. Era guardada porque eu não sabia ainda o que fazer com ela. Carlo havia escrito, deixa ela sair. E eu precisei de um infarto no 4º andar de um hospital em Campinas, em plena pandemia, com 58 batimentos por minuto num monitor digital, para entender o que ele estava me dizendo. Que há coisas que estão esperando o momento certo para se revelar. E que o momento certo não é quando a gente quer. É quando precisa. Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres. Morreu em 12 de outubro de 2006 em Monza. Tinha 15 anos, uma câmera digital, um computador doméstico e uma certeza sobre o que importa que a maioria das pessoas leva a vida inteira tentando alcançar sem nunca chegar perto. Ele disse uma vez: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Fui uma fotocópia por 45 anos. Bom técnico. Ótimo arquivista. Sem nada dentro que não coubesse dentro da lente. Entrei numa basílica em Assis com a câmera no pescoço e saí com um envelope no bolso. Carreguei esse envelope até uma UTI em Campinas, de joelhos no chão frio, chorando de uma maneira que não sabia que era possível, e descobri que o que Carlo havia capturado naquelas 8 linhas não era sobrenatural no sentido de ser fora da realidade, era a realidade mais concreta que eu havia tocado em 26 anos de trabalho. Que existência não é o que acontece dentro dos limites do que conseguimos medir. Existência é o que sobra quando você para de medir e começa a ver. A Eucaristia era a autoestrada dele para o céu. Ele dizia isso quando tinha 12 anos, com a mesma calma com que eu digo meu número de credenciamento quando chego num procedimento. Para ele não era poesia, era dado. Se este testemunho marcou você tanto quanto marcou a minha vida, peço que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.